você é daquele tipo de pessoa que gosta de fazer os seus sermões ou de fazer as suas pesquisas na palavra de Deus, e você gosta de colocar bastante detalhes sobre personagens, lugares, então eu vou trazer para você hoje aqui uma dica de um livro muito especial que eu gosto muito. E sempre quando eu faço as minhas pesquisas, eu utilizo esse livro. Quem é Quem na Bíblia Sagrada. Esse livro aqui, ele traz a história de todas as personagens da Bíblia. Olha só, é um livro grosso, é um livro que tem muito conteúdo e muitos recursos. Então, eu vou mostrar para você esse livro aqui por dentro dele. Eu vou mostrar alguns recursos que ele oferece para você na hora de você fazer as suas pesquisas ou fazer os seus sermões também. Quem é Quem na Bíblia Sagrada? Esse livro aqui é um livro da editora Vida, Vida Acadêmica. Como sempre, a editora Vida está de parabéns, porque ela tem trazido muitos materiais bons para nós, para as nossas pesquisas. A história de todas as personagens da Bíblia, editado por Paul Gardner. Esse livro aqui, como já disse em outros vídeos, ele é um livro para pesquisa, tá? Não é um livro que você vai pegar e você vai ler ele de capa a capa, não. É um livro muito bom. Tem 674 páginas esse livro aqui, tá? Aqui está folha de rosto, tradução Josué Ribeiro, editora Vida. A ficha catalográfica, a primeira edição desse livro foi feita em 2005. Esse livro que está nas minhas mãos aqui é a 19ª reimpressão de 2015. Ou seja, será que esse livro aqui foi vendido pouco? Desde 2005? Foi vendido demais. Aqui é uma dedicatória para a esposa dele, Sharon, e seus filhos, Jonathan, Davi e Hannah. O prefácio desse livro aqui e a introdução. E na introdução ele vai falar sobre o propósito do livro. O propósito deste livro é o de prover uma referência exaustiva que possibilite a rápida utilização sobre as personagens mencionadas nos textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento. Assim, para cada uma delas há pelo menos algumas informações mínimas, bem como as referências bíblicas e uma breve descrição do seu papel pessoal na narrativa bíblica e sua possível relação com outros nomes. Como usar esse volume? Em alguns aspectos, essa obra pode ser utilizada de uma maneira muito direta. Simplesmente procure o nome e leia. Sempre que 2, 3 ou mais personagens diferentes tenham o mesmo nome, são listados como 1, 2 e 3, e etc. E talvez seja necessário olhar para todos eles para encontrar, por exemplo, o Zacarias desejado. Colaboradores. Essa obra inclui a lista dos que colaboraram em sua elaboração. Sempre que o verbete possuir mais de 100 palavras, as iniciais do nome de quem contribuiu são registradas. Aqui na frente eu vou mostrar para vocês. Os pontos de interrogações. Algumas referências bíblicas são seguidas por um ponto de interrogação. Isso indica simplesmente que não se tem certeza se aquele texto se refere à pessoa que está sendo descrita. Questões que surgem. Existem certas dúvidas que obviamente surgem durante a preparação de um volume como este. São questões difíceis e polêmicas, mas a intenção dos que colaboraram foi a melhor possível. Ele vai falar sobre os nomes e seus significados. Muitas vezes supõe-se que todos os nomes bíblicos têm um significado especial. Esse, contudo, não é o caso. A grande maioria dos nomes funciona da forma similar à maneira em que são usados hoje na maioria dos países ocidentais. Simplesmente identificam um indivíduo em particular. Assim, o nome Jó não significa nada mais para nós a não ser para diferenciar o personagem Jó de outro chamado Bildade. Não podemos conhecê-lo por meio do seu nome, pois este nada diz sobre o seu caráter. Gente, toda vez que você comprar um livro, é necessário sim que você leia a introdução e também
leia aqui o prefácio do livro, porque na introdução e no prefácio ele vai trazer algumas informações importantes do livro, principalmente esses livros que são de pesquisa, para você poder entender como que você vai utilizar esse tipo de conteúdo, tá? Aqui são os colaboradores, tá? Por exemplo, o editor desse livro foi Paul D. Gardner, certo? Então aqui estão as iniciais dele, eu vou tentar aproximar aqui para ver se você consegue ver. P, D, G, e assim como os outros, seus auxiliares. Craig Blueberg, aí vai ter a sua inicial, o C e o B. Daryl Bock, então vai ter o D e o B aqui, e assim por diante, tá? Então aqui tem a lista das pessoas que colaboraram com essa obra aqui, tá? Por exemplo, nós vamos começar aqui do A. Essa obra aqui, ele vai do A ao Z. Ele vai falar tanto sobre os personagens da Bíblia, quanto alguns lugares da Bíblia também, tá? Esse livro aqui, ele vai de A a Z. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do nome Abaddon. Ele vai dar qual é a origem dessa palavra Abaddon, que é hebraico, e o significado desse nome, que significa lugar de destruição. Além disso, ele vai trazer algumas informações sobre Abaddon, o que significa Abaddon, o que está relacionado a esse nome Abaddon, e vai também te levar aos capítulos, versículos e livros da Bíblia, para você poder entender melhor, tá? Então, como essa informação aqui, ele tem mais de 100 verbetes aqui, ele vai trazer a informação aqui do colaborador. Quem foi a pessoa que colaborou para essa informação estar aqui, que foi Paul D. Gardner, que foi o que nós vimos aqui atrás, tá? Os nomes que têm poucas informações, ele vai trazer aqui, tá? Por exemplo, a Ará, a Arel, a Asbai, Aba. Então, ele vai dar o significado de cada nome que está aqui, quem são essas pessoas e aonde está escrito. Olha só. Ele traz também aqui, ó, informações, por exemplo, teológicas, né? Vai falar sobre os anjos, e você nota que a diagramação desse livro aqui, ele é em duas colunas, né? Como se fosse a nossa Bíblia. Ele vai trazer as informações aqui em duas colunas. Mas quando tiver uma informação com mais ênfase, com mais quantidade de informação, então ele vai trazer aqui, por exemplo, no texto corrido. Ele não vai trazer em duas colunas, ele vai trazer o texto corrido. Ele vai falar sobre os anjos na Bíblia, tá? Os anjos do Antigo Testamento, os anjos trazem direção, ajuda, encorajamento, os anjos como são executores do juízo de Deus, e assim por diante. Os anjos no período intertestamentário, os anjos nascimento de João e de Jesus. Olha só, tanto de informação que esse livro vai trazer aqui para nós, tá? Eu separei aqui também outro exemplo aqui, ele vai trazer informação teológica sobre os fariseus, saduceus, enfim, sobre esses partidos judaicos, né? Ele vai trazer bastante informação aqui sobre os fariseus, né? E como é uma informação importante, ele vai trazer aqui, por exemplo, no texto corrido, né? E aqui está a pessoa que colaborou para essa informação estar aqui. Aqui ele vai falar sobre Jesus Cristo, né? Então ele vai trazer todas as informações aqui sobre Jesus também, como te disse, em texto corrido, não em duas colunas. Muita informação, olha só para você ver o tanto de informação que ele vai trazer aqui sobre Jesus. Isso daqui é informação que você pode utilizar na sua pregação, na sua pesquisa, nos seus estudos, que vai ajudar você a ter uma clareza. Esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre os Salmos, né, os Salmos de número 46. E eu vi que esse Salmo, ele é um cântico, ele é um hino. E esse hino ele foi escrito no período do rei Josafá, que ele era rei de Judá. Esse rei foi um dos reis que fez o que era bom aos olhos do Senhor, e ali, diante de uma batalha, de uma situação bastante complicada, ele fez uma oração. E depois daquela oração, os levitas ali cantaram o hino, que é o Salmos de número 46. E como eu estava fazendo essa pesquisa, eu descobri que essa passagem de Salmos 46, ela se encaixa nessa passagem do livro de 2 Crônicas, no capítulo 20,
Então eu fui pesquisar quem que era Josafá, o rei de Judá, e ele me trouxe bastante informação sobre o rei Josafá e me ajudou bastante na minha pesquisa. Então, olha só, esse livro aqui ele vai de A a Z, além das informações em duas colunas, da diagramação aqui em duas colunas, ele vai trazer essas informações aqui em texto corrido, como eu já falei, né, para você, no caso aqui, por exemplo, Maria, mãe de Jesus. Resumindo o assunto, para o vídeo não ficar longo, porque esse vídeo aqui é um vídeo de dicas, né, sobre um livro que vai te ajudar na elaboração dos seus sermões e da sua pesquisa, tá bom? Então aqui termina, né, na letra Z. O último nome aqui é Zurizadai, tem nome aqui que a gente nunca viu falar, mas está na Bíblia, tá? Está aqui da onde ele veio, qual a origem desse nome, ele é hebraico, ele significa minha rocha é o Deus Todo-Poderoso, pai de Selumiel, o líder da tribo de Simeão nos dias de Moisés. Olha só que legal, tá vendo? E olha só que interessante. Por exemplo, você está fazendo lá uma pesquisa sobre Moisés, né? E aí você vai pesquisar e você vai ver que do lado aqui ele vai ter uma informação. Veja, por exemplo, Selumiel, e ele vai te mandar você lá para essa informação que está ligado também com aquilo que você está pesquisando. Então, a sua pesquisa, a sua pregação, o seu estudo, ele vai ficar muito mais rico, tá bom? Eu acho que vale muito a pena você adquirir um livro como esse. Eu tenho já há algum tempo e eu utilizo bastante. Ele não está muito riscado, marcado, porque eu sou cuidadoso e tenho dó de riscar. Alguns eu risco, outros não. Esse daqui eu fiquei um pouco com dó. Quem é quem na Bíblia Sagrada? É uma completa enciclopédia de personagens bíblicas e assuntos de antropologia geral, produzida por uma equipe de renomados estudiosos e biblistas. Esta obra contém mais de 2.000 referências em ordem alfabética de todas as personagens citadas na Bíblia, um formato que possibilita rápida consulta sobre a vida e a obra dos grandes nomes bíblicos, informações relevantes e substanciais para cada verbete apresentado, artigos amplos e significativos sobre os principais personagens como Jesus, Abraão, Moisés, Samuel, Davi, Paulo e outros, verbetes sobre temas gerais como anjos, apóstolos, genealogias, alianças e muitos outros. Esse livro é uma ferramenta de estudo e pesquisa que não pode faltar na biblioteca do estudioso das Sagradas Escrituras. Ele resumiu tudo aqui. Esse livro é uma ferramenta de estudo que não pode faltar na sua biblioteca. Paul Gardner é ministro do Evangelho do norte da Inglaterra e foi professor do Novo Testamento também na cidade de Londres. Para realizar esse projeto, coordenou uma grande equipe de eruditos, especialistas bíblicos, entre os quais Craig Brubreg, Eugene Merrill, Alec Motyer e Moisés Silva e muitos outros eruditos da Vida Acadêmica, editora Vida Acadêmica. Gente, nós vamos ficando por aqui o nosso vídeo, para ele não ficar longo e comprido, mas eu digo para você, vale a pena, tá? Se você quer ter um livro aí de pesquisa, né, na sua biblioteca, tá aqui, ó, quem é quem na Bíblia Sagrada. Deus abençoe você e até a próxima.